חברים וחברות, שבת שלום וגם פסח, kasher ושמח. Neste sábado, teremos a leitura da Perashá Metzorá. Metzorá, ela complementa Tazria, são as leis relativas ao Lashon Hará. Então, Metzorá, ela fala justamente a pessoa que estava saindo daquele quadro de tzarat, aquele tipo de lepra que nós começamos a estudar em Tazria, uma condição na qual os Chachamim explicam para ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Lashon Hará, falar mal, maledicência, fofocar, tagarelar, muitas vezes ela acabava se manifestando na pele do indivíduo, nas roupas, nas casas. Né? Metzorá já, como disse, já fala o que era necessário para o que era feito. O que era feito quando a pessoa quando estava curada. É um sentido interessante, como alguns Chachamim nos explicam. Nada cura o leproso, levando para o sentido espiritual. Somente a sua própria decisão em se curar. Né? Eles lembram que aquele período que ele passou fora do acampamento, da sociedade, nós lemos isso em Tazria, né? E tudo, ele tinha que meditar, tinha que refletir sobre esses assuntos. Pois essa simbiose era muito clara, essa junção da lepra com o Lashon Hará. Os procedimentos assim não eram médicos. A gente vê que na realidade eram os Kohanim que realizavam esses procedimentos. Ele precisava melhorar para voltar a viver numa sociedade, né? Uma mudança de rumo, atitudes essenciais na sua vida. Se conseguisse isso, ele realmente ficaria curado, pois o cunho espiritual era muito importante, muito importante. E vemos aí em Metzorá, fala em raiz hanitarer, quer dizer, o homem que está se auto-purificando. Ele decide sair daquele estado e ser uma outra pessoa, para ter lugar no meio da sociedade. Então, a leitura de Metzorá, ela detalha todo o ritual para essa purificação. Isso era uma espécie, era um concerto, era uma reparação da harmonia que foi quebrada pela conduta daquele indivíduo que, já melhorado, ele viveria em sociedade, colocando fora este ódio, esta raiva, estas coisas ruins que muitas vezes repercutiam assim de forma exterior. A pessoa fazia Lashon Hará em segredo e era punido em público. A extirpação desses sentimentos tinham que ser completas, né? Quebrar a harmonia de uma sociedade
de uma comunidade tinham um custo muito alto para a pessoa afetada. Este sábado é chamado Shabbat Hagadol, grande sábado, que antecede Pêssar, né? Como sabemos, Pêssar será na segunda-feira à noite, dia 22 de abril. Já tem sido divulgado nas redes sociais, tudo, datas, horários, alusivos a essa festividade, né? Todas as coisas, alguns detalhes, algumas orientações, como descamesar as coisas, enfim, tem sido divulgado, né? Na segunda noite de Pêssar, no dia 23, né? Terça-feira, na hebraica, nós vamos celebrar o 52º Seder comunitário de Pêssar, consecutivo em nossa comunidade. Eu falo aqui que realmente eu não imaginava, né? Não imaginava que chegaríamos a essa marca. Pelo visto, eu desejo de todo o coração que ela prossiga grandiosa na vida da minha querida comunidade. Majorado anos e anos ininterruptos. Assim a gente tenta agir como os nossos antepassados. Em mais de 200 anos da nossa história aqui, preservaram o judaísmo na Amazônia, né? E assim há de ser com as nossas novas gerações, Be'ezrat Hashem, com o favor de Deus, Be'ezrat Hashem. Produtos de Pêssar já estão à venda na comunidade. Hoje a maioria direto de Israel. Aí vale uma reflexão, né? Vale uma... imaginem aí, há 100, 150, 200 anos atrás, né? Nesta imensidão amazônica, né? Como é que eles preservaram o Pêssar de forma, eu diria, heróica. Heróica. Imaginem, nem matzá chegava, né? Nem isso. Eles tinham que improvisar, né? Mas eles não comiam hametz em Pêssar. O pão era substituído, vinha macaxeira, tapioca, cará, uxi, tucumã, pupunha. Quem é que não se lembra aí do doce de cupuaçu na pupunha? A gente esperava a Pêssar exatamente para esse momento. Nossos antepassados lutaram bravamente para preservar essas tradições. Os verdadeiros heróis do judaísmo, né? Vale a pena a gente conhecer, a gente perguntar sobre isso, né? Pela perseverança deles, hoje nós estamos aqui. Então, Pêssar é a festividade, eles chamavam Pêssar La Páscoa mais querida. Todos os Hagim são queridos, lógico, e tudo, mas eles chamavam por todo esse trabalho que se iniciava já depois de Purim. Já começavam a pensar como descamesar isto, tem que limpar cá e ali, de quitar isto e aquilo. Eu cresci vendo isso. Desde pequenino, lá em Alenquer, mas depois, toda a juventude em Belém, junto àquelas pessoas, aqueles senhores e aquelas senhoras abnegados que colocaram na cabeça da gente, quer dizer, toda aquela sequência e que a gente vem vendo hoje. Hoje está mais fácil, né? Mais fácil, entende? Eu como um chocolate cachê le Pêssar, eu como tudo, né, direto de Israel. Como eles faziam, a gente tem que saber.
a gente precisa saber. Pêssar é a festa da liberdade. É o início da história de Israel como um povo. Pêssar Hula Hashem, quer dizer, festividade de Deus. Mas, na realidade, a Páscoa para o Eterno. Ele deu isso para nós. Né? Nós temos que fazê-la. Ocorre em Nissan, que é considerado o primeiro mês sob o ponto de vista religioso. É um mês importante, como disse, a formação de Israel como um povo. É tão importante que em Nissan não há Tachanun, não se fala, não se vai ao cemitério, salvo, Hasbe Shalom, Deus nos livre, se houver um sepultamento nesse período, mas fora isso a gente não vai. Não é? Então, e pensa, quando é justamente em Nissan. O povo volta para Eretz Israel, de onde o patriarca Jacó tinha saído em busca de seu filho José. Conhecemos a história. Aí o povo foi escravizado e Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito aos patriarcas. Os seus descendentes, eles herdariam a terra de suas peregrinações. Voltamos então triunfalmente a Eretz Israel. As coisas interessantes, pensa, talvez seja a única festividade que nós dizemos Pessah Kasher Vesameach. Claro, todos os Hagim são Kasher, mas geralmente a gente diz Hag Shavuot Sameach, Hag Sameach, Sukkot, Hag Sukkot Sameach, e assim vai. Quando chega em Pessah, muitos dizem Pessah Kasher Vesameach. Mas aí vem algumas explicações dos Chachamim. Por que encaixaram a palavra no meio? Ele diz que Pessah, ela acaba englobando outras festividades. Vamos ver aí, então. Pessah, P de Pessah. Pessah, ela simboliza Purim. O Samer simboliza Sukkot. O Het simboliza Hanukkah, Pessah. Né? Kasher, aí vem o Kaf, Kippur. Né? O Shin vem Shavuot. Né? O Resh, Rosh Hashanah. E assim ficou esse lindo costume de encaixar essa palavra Kasher, embora tudo seja Kasher, todas as outras. Mas a gente vai Pessah, Hag Pessah Kasher Vesameach. O primeiro Seder, que é Deoraita, em Eretz Israel só tem um. É muito importante a gente fazer nas casas, junto com nossa família, junto com nossos amigos, parentes, que a gente traz ali. É muito importante a gente ter aquele trabalho. Que trabalho, hein? Trabalho santificado. Infelizmente tem alguns que dizem, não, é muito trabalho, eu vou ali para tal lugar, para o clube tal, para o lugar tal, onde vai ter, não vou fazer em casa não. Não, na realidade é uma obrigação da gente fazer em casa e ter esse trabalho divino que Deus nos mandou de chamezar, preparar o Seder, fazer tudo como está mandando, como era em tempos idos e como é agora. O importante é exatamente fazer. Ali a gente vai mostrar toda a nossa história através da Haggadah. O condutor do Seder, nossa mesa de Pessah, o condutor que está ali na realidade, ele torna-se um verdadeiro professor. Não importa que ele seja
um médico, um dentista, um engenheiro, um empresário, um advogado, um comerciante, ou professores também, na realidade ele está ali sendo um professor da nossa história. Ele precisa, naquela Haggadah, ele tem que transmitir a todas as faixas de crianças, né, aquela faixa infantil, faixa juvenil, adultos, né, tudo isso de uma forma específica e importante. Ele tem que puxar o interesse. Então ele tem que juntar toda a alegria que mostra a história, a alegria e tudo aquilo que a gente está vivendo, que nós vivemos, que nós estamos vivendo. Ele é um verdadeiro professor de almas, porque daí vão vir as outras gerações que vão se lembrar, como eu me lembro, como você se lembra, né, de tudo aquilo que nós vivemos com nossas famílias no passado. E olha, sinceramente, passa um filme na minha cabeça de tudo aquilo vivido, de tudo aquilo que foi já colocado na minha juventude, aqui em Belém. As duas coisas que eu vim na cabeça logo que início de 73, né, que eram: vamos fazer o Seder de Pêssar, vamos ver como as pessoas vão se adaptar, quem sabe a gente consegue segui-lo, né? Vamos fazer a escolinha judaica, né? Baruch Hashem, todos dois seguem lindamente até hoje e vão seguir, Be'ezrat Hashem. Então, tudo isso são coisas que nós chamamos de idealismo. Idealismo porque nós vimos antes e nós sentimos que precisávamos seguir com aquilo para os outros que nos seguiríamos. Nós temos mais de 600 gerações do povo judeu. E foi exatamente assim, cumprindo essa tradição, que ela se preservou até hoje. Pêssar vai prosseguir. Na outra semana vamos falar de Mimona e tudo. Na segunda noite nós temos a história importante do Sal de Homer, né, do Afikoman também. Tudo tem sua importância. O Sal de Homer, neste verdadeiro mundão amazônico, ele serviu de proteção. A própria palavra Melach, que é sal, contém 3 vezes, em termos numéricos, o nome de Hakadosh Baruch Hu, somando 3 vezes da Melach, né? Então os nossos antepassados guardavam aquele sal de Homer, e naquelas viagens pelos caudalosos rios daqui, barquinhos frágeis e tal, quantas e quantas histórias tem, que vinha uma tempestade, e era tempestade de verdade, rios grandes, que parecem mares, né? E o pessoal jogava aquele sal de Homer que ele guardava na mala, pedacinho do afikoman, que a gente dá para as crianças, né, de Pêssar, todo um pedacinho daquela matzá que guardavam, né? E tinham, cada um de nós, com certeza, tem uma história para falar sobre isso. Então, possamos todos nos preparar para este Pêssar que está aí, que nos cumprimentemos todos com Pêssar Kasher Vesameach, né? E que Hakadosh Baruch Hu certamente vai prosseguir abençoando e protegendo o povo judeu em todos os lugares, em Eretz Israel, o que estamos passando, na diáspora também. Inclui aqui na nossa querida Amazônia, né? Linda história. Então, que possamos continuar de geração em geração, né, a seguir essas nossas lindas tradições, os nossos lindos aprendizados. Já vão aparecendo os novos professores, né?
Professores em tudo, não só em Peça, não só na condução. Na condução do centro de Peça, cada um condutor na sua casa ele é um professor. Mas tem vindo outros, né, também para prosseguir. Como temos prosseguido? Se não tivéssemos tido toda a história que nos antecedeu, não estaríamos aqui, né? Então, lá do fundo da alma, desejo a todos Shabbat Shalom, o meu Pesach Kasher Vesameach.